Olá amigo, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso encontro com Yahweh da Palanca TV. Que tenhas tido uma semana abençoada, que o Senhor, nosso Deus eterno, claramente tenha estado consigo. Ele não falha, Ele não falta, Ele está sempre aí. Mas uma semana aconteceu em nossas vidas e nós vamos orar antes de começar. Vamos chamar o Eterno porque o tema de hoje... Você já vai saber. Nós vamos falar de um tema muito complicado, mas interessante para a vida das pessoas, porque nós convidamos especialistas para nos ajudar a esclarecer. Se lhe der jeito, feche o olho conosco aqui. Caso não, não há problema nenhum. Não importa onde nos estiver assistindo, no Facebook, no YouTube. Se der, ore conosco. Caso não, também não faz mal. Oremos. Criador dos céus e da terra, obrigado porque Tu nos amas. És nosso Deus e sabemos que não dormes. Cada dia que acordamos e respiramos é a prova de que nos amas. Obrigado pela Sua proteção e por seres nosso Deus. Agora, que a bênção das pessoas assistindo a este programa seja redobrado sem medida. O nosso pedido é que os temas que forem abordados aqui possam ajudar a esclarecer, possam ajudar a entender os factos e os problemas que um mundo tão pecaminoso como este, tão barulhento, nos provoca. Mas a Tua graça nos basta. Obrigado por isso. Em nome de Jesus, esperamos receber essas bênçãos. Amém. Começamos a edição de hoje com as capoquinhas. Elas vieram e vão cantar para nós. Tem uma carreira sólida, são meninas. Venham daí, venham cantar. Agora no Yahweh. Oh
bem-vindas. Como se chamam? Todas bonitas. Obrigada. Qual é o seu nome? Hilda. Hilda quem? Maneto Capoco. Hilda Maneto Capoco. E você? Luísa Maneto Capoco. E você? Juliana Maneco Vou Capoco. adivinhar quem é mais velha. Posso adivinhar? Eu sou. Quem é mais velha? Eu. Vou adivinhar quem é mais nova. Posso adivinhar? É esta aqui. É você, né? Que bom. Vocês já cantam há muito tempo? Não, já há 2 anos. Há 2 anos. Agora. Mas vocês cantam tão bem assim? Sim. É? Vocês ensaiam muito? Sim. É? Vocês... Espera aí. Tem um mais velho que vai falar de uma atividade, né? Venha daí. Bem-vindo. Tenha bondade. Fica aí desse lado para... Mas quem são as capoquinhas? Nós estamos a ouvir aqui boa música, vinda de criancinhas. Estou impressionado. Vocês têm que passar mais vezes aqui no Yahweh. Sim ou não? Sim. Se vos convidarmos, vocês vêm? Sim. Mas fala lá, há uma atividade especial, há um projeto de carreira para elas? Há uma atividade especial, realmente. As capoquinhas são miúdas abençoadas, Claro. filhas de músicos, Claro. casal músico, e queriam levar essa carreira até não poder mais. Olha, foi muito bom receber vocês aqui. Nós ficamos muito felizes. Um abraço lá aos papás, às mamás. E vocês vão passar mais vezes aqui no Yahweh. Vocês costumam assistir esse programa? Sim. A que horas? 20 horas. Às 20 horas? Esse programa passa às 22. Vocês vão assistir às 7 horas. 22 é tarde para vocês. Aí vocês assistam às 7 horas, tá bem? Foi muito bom vos receber. O tio manda um abraço aos papais. E vocês, na próxima vez, venham aqui. Tá bem? Sim. Tchau. Foi muito bom vos receber. As capoquinhas estiveram aqui e falaram de sua carreira e seu trabalho. Mas agora vamos entrar para um tema. Um tema complicado, mas não podemos fugir à realidade. Temos mesmo que falar. É um fato, é uma realidade, sim. Vamos falar de mitos e verdades sobre o feiticismo, magia negra, bruxaria. É a mesma coisa. Nós vamos falar desses 3 temas. O mesmo tema, na verdade. Vamos falar do mesmo assunto e discutir ele nas mais variadas vertentes. E os nossos convidados vão nos ajudar a esclarecer. Chamo então o pastor P. Alberto Cambuembwe e o profeta e jurista Elder Chiuto. Bem-vindos. Pastor Cambuembwe é nosso convidado da casa. Bem-vindo, tenha bondade. Pastor Elder. Não, profeta Elder. Bem-vindo. Muito obrigado. Nós temos um outro convidado que a qualquer momento entra, mas eu vou sentar. Vou falar com eles, vamos compreender esse fenômeno. Tenham a bondade. Esse nosso cadeirão vermelho acabou sendo já clássico das casas angolanas. Pastores, eu quero começar assim. Bom, feitiço, bruxaria, magia negra é a mesma coisa ou há uma diferença entre eles? Pastor Elder ou Cambuembwe? Podemos começar pelo pastor? Eu acho ser a mesma coisa. É a mesma coisa? Esta é a forma que o homem, de forma astuta, procura a forma de abranquear uma coisa e diabolizar outra. Quando se fala de magia, a nível do mundo, magia é mesmo magia. Porque o que se faz? Quando se diz que é magia negra, magia branca, está-se a passar uma mensagem, está-se a fazer entender que a magia branca só faz bem. O que faz mal é a magia negra. Não. Toda que é magia, a magia é o quê? A magia é ciência, é arte, é sabedoria, é cultura pagã, é demoníaca. Demoníaca. Magia, quando se fala de magia, a magia na classificação como tal. A magia é uma das categorias, das várias categorias elevadas na feitiçaria. Já vamos chegar aí. Isso hoje vai aquecer. Profeta. Sim, eu penso concordar plenamente com a explanação do pastor Cambuembwe, à medida em que a finalidade vai ser precisamente a manifestação do sobrenatural por meio do mundo oculto, o ocultismo. Falar de quimbandarismo, falar de umbandarismo, falar de candomblé, são questões que na realidade vão se confinar num único propósito, a manifestação do sobrenatural, mas para a vertente negativa
maioritariamente. Dizia-se que um dos grandes mágicos aqui, do ponto de vista figurativo, em toda a Bíblia foi Moisés. O homem que demonstrou o poder divino diante dos grandes de Faraó para dizer que existe um Deus que está acima de qualquer outro espírito, qualquer mágico. E a grande manifestação de demonstração que ele mostra foi quando deita o bastão e vira a cobra. Quando o Faraó entendia que os seus mágicos têm poder para consumir a cobra de Moisés, coloca-os mesmo à prova e a cobra, a única cobra de Moisés, consumiu categoricamente todas aquelas cobras que estavam ali a se manifestar. Pronto, para dizer que poder consome poder, poder destrói poder e poder derruba poder. Bom, no mundo da hierarquia do poder. Não há dúvida de que se eles, as várias terminologias, bruxaria, quimbandaria, magia negra, se tudo converge para uma finalidade que é a utilização do mundo ocultista, se é isso, então queremos assumir que existe. Feitiçaria existe. Sem dúvidas. A feitiçaria existe. A feitiçaria, conforme dizia, que é arte, é sabedoria, é ciência, é cultura pagã, não é? É cultura pagã desde os antigos homens até a outra atualidade. Até porque na Bíblia há um cenário em que se narra também, para além deste, tem... foi José também foi colocado perante um cenário com o rei, onde vários feiticeiros foram falar com o rei para tentar explicar o sonho, não conseguiram, astrólogos e por aí fora. Para além de José, o próprio, agora o nome me passa, Daniel também teve um cenário como esse, de revelar o sonho ao rei. E não só, o rei Saul, também houve um cenário em que foi consultar uma feiticeira. Quando ele tinha insônias, ele estava preocupado, algumas vezes chamava o rei, Davi, para tocar e acalmar os espíritos maus. Outras vezes ele também chegou a consultar. Então, a feitiçaria não é de hoje, não é uma coisa atual. A feitiçaria não é de hoje, a feitiçaria é remota. A Bíblia é o único livro sagrado no mundo. Não existe nenhum livro sagrado fora da Bíblia. E a Bíblia, quer ler o livro de Êxodo 22, versículo, se não me engano, versículo 15. Versículo 15. O que é que diz? Diz que a feiticeira não deixava viver. Quer dizer que no passado, o feiticeiro era morto na hora. Era morto. O que acontece é que, e se vermos na atualidade, nas pessoas, atualmente as pessoas que são feiticeiras, a Bíblia mostra, quem lê o livro de Apocalipse 22:15, diz que ficarão de fora os cães feiticeiros. O livro de Apocalipse 21:8 diz que o lugar deles é no inferno. Significa que, se a Bíblia em Apocalipse fala dos que vão ficar de fora, na turma dos que vão ficar de fora, aqui acontece o problema. Muitos até agora preocupam-se com sábado, preocupa-se com domingo. Não, nós vamos nos preocupar, porque a Bíblia já mostra a turma dos que vão para o inferno. Os feiticeiros, os adultérios, os homicidas, os idólatras, os mentirosos, os fornicadores. Não está lá o sábado nem o domingo. Ok, é para dizer que se a Bíblia fala que os feiticeiros vão ficar de fora, é porque a feitiçaria existe. Por isso, da antiga até a nova aliança, a Bíblia prova a existência do feiticeiro. Agora, o problema é o seguinte: os agentes da feitiçaria, em defesa, procuram promover e defendendo a feitiçaria, dando roupagem à feitiçaria como cultura. Porque hoje os agentes da feitiçaria, como que ele diz? Não, é nossa cultura. Não, a cultura que Deus nos deu, a metáfora cultural que Deus nos deu não é essa. Deus nos deu a sua imagem e a sua semelhança. Não nos deu cultura de ódio, cultura de mortes, não. Por isso, a feitiçaria não é nossa cultura. A feitiçaria é cultura, é prática, é tradição do demônio. É demoníaco isso. Profeta, dá para identificar, já que é um fato que existe, e a própria Bíblia assume, tanto que diz que ficarão de fora. Porque, como se entende uma pessoa que vai na igreja, uma pessoa que diz-se cristão,
vai à igreja, assume-se como feiticeiro, assume a prática desse ocultismo. Qual é a verdade? Quer dizer, qual é a razão? São dois mundos diferentes. Eles em si, é luz e trevas. Por que uma pessoa que está nas trevas aparece na igreja, canta, ora, em nome de Deus, mas à noite está nessas práticas? Nos ajudem a compreender, porque o normal seria se assumir, assim como nós temos visto nos últimos tempos, e é um fato que a mim me estranha, depois já vamos chegar nesse ponto, há pessoas que se assumem publicamente. Eu acho que aquilo é racional. A pessoa tem que... Aí a Bíblia diz, você tem que se assumir. Ou és quente ou és frio, não pode ser morno. Preto, preto, branco, branco. Não há... Como se entende isso, profeta? Ok, obrigado. Eu acho que são pessoas meramente dissimuladas, ou seja, pessoas disfarçadas de ovelha, mas que na realidade a sua essência, a sua gênese é essencialmente o lobismo. Quer dizer, são pessoas tremendamente perversas que têm como foco entrar. Obviamente que a igreja é o palco do caminho da salvação. Ele tem de entrar lá dentro para trazer uma boa parte daquelas pessoas que querem ser salvas para o reino das trevas. Portanto, são os agentes secretos das trevas. Ele não pode se identificar. Aqueles que ainda não assumiram isso como sua identidade genuína, não pode se identificar sob pena de não ser aceito, não ter aceitação dentro da comunidade cristã. Dali é que eu penso que Cristo nos alerta a respeito disso. E quando ele diz que muitos serão disfarçados de ovelha, mas que o seu coração, a sua avidez, a pertinência pelo mal é tão veloz que precisamos estar de alerta para prevenir com que esses males possam afetar o povo escolhido de Deus. Porque muitos virão com a aparência de Cristo, mas são os verdadeiros anticristo. Então, nós temos que estar de alerta quanto a isso, porque é verdade que o diabo, hoje por hoje, até mesmo muitos profetas, são grandes feiticeiros. Nós temos muitos profetas altamente bruxos, muitos pastores bruxos. Por quê? Porque, na realidade, ele tem de falar de Cristo para ter aceitação. E eu, quando falo isso, as pessoas vão se escandalizar. Mas eu preciso dizer isso. Por quê? Porque Jesus disse, conhecerás o profeta por aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. Portanto, não podemos conhecer a essência do seu coração, mas os seus feitos vai demonstrar quem ele é na sua essência. É dali que precisamos ver a sua obra na plenitude. O profeta não é santo, não é perfeito. O profeta vai ter momentos de declínio, mas ele vai demonstrar que é essencialmente um homem chamado por Deus para fazer diferente. Dali é que eu penso que é preciso nós olharmos que o mundo hoje está tão abismal que as pessoas têm tanta ganância pelo material. Sim. E há uma luta titânica entre o mundo material e o mundo sobrenatural. O diabo tornou-se materialista por excelência. Sim, portanto... Mas acho que não é o diabo, profeta. O problema não é do diabo, o problema é do ser humano. Porque o diabo não conhece o que vai no nosso coração. Não, mas sabe o que se passa? Conhece a nossa intenção. O que se passa é que o diabo é um ser essencialmente espiritual. O diabo vê como Deus vê, mas não pode fazer como Deus faz. O que se passa é que o diabo vai entrar em si. O diabo vê o meu coração. Não propriamente em si. Não, tranquilo, compreende. O diabo consegue ver no meu coração? Na minha mente, o diabo sabe o que eu penso. O diabo é espírito. Não podemos subestimar o poder que o diabo tem. Cuidado, o próprio Deus chama atenção a isso. Mas a Bíblia afirma que ele não conhece o que eu penso, ele conhece o que eu faço. Quando Jesus entra, depois de sair do barco, entra para ir, salvo erro, em Canaã, não diria, mas em Israel. Quando se encontra, Gadareno. Exatamente, quando se encontra com o homem possesso, sim, o homem falou da vida dele, sim, profetizou a Jesus. Jesus mandou-lhe calar a boca porque não tinha autoridade para falar a seu respeito. Mas por quê? Porque ele conhecia. Ei, Jesus, você é o Filho de Deus. Ei, por que você veio? Veio me castigar antes do tempo? Ele reivindica a questão do tempo para dizer que enquanto não chegar o tempo, o Senhor não pode me punir agora. Então implora que lhe atira sobre os porcos. Mas por quê? Porque o Espírito conhece. Ele é Espírito igual a Deus, mas não tem poder igual a Deus. Só Ele é soberano. Por isso é que o mundo está numa divisão, aquilo que São Tomás de Aquino chamava de maniqueísmo. Uma luta titânica entre o poder do mal e o poder do bem. Entre Deus, entre o diabo. E ele até foi mais longe, dizia que algumas vezes Deus vence, outras vezes o diabo vence. Mas para dizer o quê? Que existe a luz, existe as trevas. Temos que saber de que lado estamos. Você tem que saber qual é o teu partido. Eu, Nazareno, ou o partido dos demoníacos? Tem que saber de que lado você está. Eu quero trazer outro elemento. Pastor Cambuembe, sim, quero contribuir. De facto, o profeta disse, e disse bem, de facto, porque é que onde está o engano das pessoas. A Bíblia diz que o Satanás foi expulso dos céus, nem o poder lhe foi retirado. Por isso, ele desceu com poder. Por isso, ele tem
capacidade de perverter a mente, a consciência, o coração da pessoa. E é que onde as pessoas dizem que não, é o coração dele, é a mente, ela consciência. Não, a consciência, a mente e o coração que Deus criou é puro. Quem tem poder de perverter para o mal é o Satanás. É para dizer que, e disse bem, é verdade que hoje na atualidade, por exemplo, nós vimos há tempos uma passagem televisiva quando a respeito da feitiçaria. É verdade que a maioria dos mágicos, dos feiticeiros que ali estiveram, até eles dizem que tratam muita gente. E é verdade. Ali passou jornalistas, ali passou músicos gospels, ali passou pastores, ali passou chefes de famílias. Há pessoas que hoje levantam a mão, as pessoas caem. Não é porque isso é poder de Deus. E há pessoas hoje que são diretores, uns são generais, uns até são ministros, uns são... Há quem chegou, há quem está a desfrutar o marido da outra. Quer dizer, por vias mágicas. Por isso, é para dizer o seguinte, a magia, quer dizer, o feitiço, que tudo isso é feitiço, apenas nas tipologias de feitiço. Na nossa realidade social, tem o Wanga. E tem o Loji. Uloji. Ok. Uloji. Liwanga. Quer dizer, o Wanga é o quê? O Wanga é aquela feitiçaria em que a pessoa vai receber de forma propositada, ou para adquirir fama, ou para adquirir fama, ou para se proteger, ou para vingar-se de alguém. Aquilo, quer dizer, aquele que é o Wanga. Toda e qualquer feitiçaria recebida de forma propositada para um determinado fim pessoal, essa feitiçaria chama-se Wanga. Uloji é aquela feitiçaria hereditária. Porque é que onde as pessoas, na nossa sociedade, há uma linguagem escamoteadora, há políticas camufladoras à feitiçaria. A criança pode ser feiticeira, sim senhor. Há pessoas que nascem já feiticeira. Porque quando se fala feitiçaria hereditária, visto na televisão, as pessoas que lá estiveram, uns disseram que recebi do meu pai, recebi do meu avô, quer dizer, a feitiçaria. Por isso é que existe dois tipos. Quer dizer, há pessoas que nascem feiticeiras. Por isso nós precisamos de uma libertação, nós precisamos de um novo nascimento. Ainda bem. Só um minuto. Vamos já segurar ali. Nós precisamos de um novo nascimento e precisamos de uma libertação. O profeta vai falar já. Vamos só ao intervalo, não temos mais tempo. Mas aproveitem e ficar já com uma pergunta enquanto eu vou. Quem trata a feitiçaria? É o profeta? Não, é o pastor ou é o quimbandeiro? Nos explica essa diferença desses dois elementos. É curioso, mas o quimbandeiro é feiticeiro ou é só curador? É feiticeiro. Estamos aí. Vamos ao intervalo. No início avisamos que esse tema seria extremamente complicado, mas que Deus nos acuda. Voltamos já. Estamos de volta no Encontro com Yahweh da Palanca TV. Hoje o tema é interessante. Mitos e verdades sobre a feitiçaria, bruxaria, o loji, muloji. Vamos entender isso tudo, temos que entender. Mas antes disso, o Ministério Mercy vai cantar. Eles vão cantar aqui uma música. Bem-vindos ao Yahweh. E vamos lá ouvir o que trouxeram para abençoar este lugar. Yakana
Bem-vindos ao Yahweh, que bom, que prazer. Como está? Boa noite. Como estão? Não, toca muito vocês. Isso é bom, Deus vos abençoe. Ministério Mercy. O que é? Como é que é? Nos explica lá um pouco sobre esse trabalho que vocês têm estado a fazer. Bom, este trabalho que nós temos estado a fazer é um trabalho muito vasto. De princípio comecei Irmã Mercy apenas, cantando solo. Então, depois disto, apareceram então os rapazes, já estavam comigo há muito tempo, mas prefiro agora fazer um ministério mesmo para ser mais abrangente. Ok. É para verdade. além de vocês cantar, fazer outras atividades ou é só cantar? Para além de cantar, também a gente leva doações em vários locais, Ah, porque é? é mesmo um ministério. Então vamos Sim. convidar para ajudar aí umas pessoas que têm estado a mandar convites aqui para Palanca TV. Com certeza, com certeza. Nós vamos sim. Vocês cantam em qualquer lugar, vocês são de onde, podem vir em qualquer evento, é só ligar, ou tem um monte de burocracia, manda e-mail, cartas, e como é que é? Não, de princípio é só ligar mesmo. Nós É só cantamos ligar para vocês. em qualquer tipo de eventos. Em qualquer tipo de evento. E certeza. vamos ligar para qual número já agora? Para o 923 Ok. 80 47 36 e o número de a gente não também, mas acho que Vai passar no... rodapé. Ok. Você Tá bom. Palanca TV, atenção, passa assim. Vai passar no rodapé, sim. Obrigado por terem vindo. A música Aquacana ou Yakana? Yakana isso. Significa o quê? Venha Jesus. Venha Jesus. Com Ficou muito certeza. bonita, muito obrigado. O arranjo do vocal também gostei. Obrigado, foi bom falar convosco e... Muito obrigado. Obrigada. Agora vou sentar de novo, vamos conversar. Nós estamos a falar sobre a feitiçaria, a bruxaria e todos os elementos primos, vizinhos disto. Vamos sentar e os meus convidados vão nos ajudar a esclarecer. O profeta Elder Chiuto e o pastor Alberto Cambuembwe. Vamos sentar. O profeta queria... Vamos começar pelo profeta. Queria se debruçar sobre essa questão e Sim, aproveite sim, já sim, a com responder certeza. a minha questão. Eu vou começar primeiro porque eu entendi o alcance
da visão do pastor Camboembe quando dizia que as crianças também são feiticeiras, ou nascem feiticeiras. Podem nascer. Podem nascer. Sim. Ok, eu diria que não propriamente. Por quê? Porque, na realidade, a luta não é material. A luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os espíritos dominadores desse mundo de treva, de escuridão. Sim. É contra as potestades, os principados, governos espirituais, segundo Efésios capítulo 6, versículo 12. Sim. Nesse pressuposto, ninguém nasce feiticeiro. O feitiço é um dado adquirido. Ou seja, as pessoas podem ser vítimas das ações da bruxaria. Porque o diabo, ou os espíritos negativos, os demônios são espíritos. Eles precisam de um corpo físico, atendendo à lei da física, para se materializar as suas ações. Sim. Portanto, se as nossas irmãs, por exemplo, se prostituem, não porque ela é prostituta, é o espírito da prostituição que entrou nela. É preciso dizer Ou isso. que ela também aceitou. Quando há um né? encontro... Que ela há um- aceitou, porque ela precisa assimilar isso. nem sempre as pessoas aceitam de forma consciente. Muitas vezes, muitos têm tal prática de feitiçaria, mas nem sabem que são feiticeiros no mundo ocultista. Isso pode Mas ocorrer. nem sabem, porque é um feitiço inconsciente. Muitos Será a que esse dormir, feitiço mesmo a dormir, inconsciente- recebem feitiço. Mas esse feitiço inconsciente é aquele que é o tal hereditário. Pode acontecer que a criança nasceu e é bom, com 2, 3 anos, 4 anos, recebe um tratamento. Porque as crianças que ao nascer são projetadas para alguma coisa. Ou para o mundo da luz, ou para o mundo das trevas. Sim, sim, sem dúvida. sem Exatamente. dúvida. Samuel foi oferecido à casa do Senhor exatamente porque a mãe gostaria que ele desenvolvesse um trabalho para o Senhor. Mas teve que ter uma conexão que lhe tornasse interligado com a graça do Senhor. Sim, sim. Deve haver essa aliança. Sim. Se não houver essa porta que vai dar licença, vai autorizar, Sim. vai permitir com que Deus entre na vida dele, ou o diabo entre, não é possível, porque não há aqui um elo de ligação. Sim. No caso em concreto de que se refere às crianças, por isso é que nós estamos a matar as crianças, estamos a bater as crianças, estamos a maltratar, porque estamos a achar que as crianças são feiticeiras. Não são. As crianças obtiveram este... Mas se obtiveram e eles Obtiveram. utilizam, aí são... Inconscientemente, ela não tem, Tá não bem, tem mas raciocínio. ela utiliza desse Ela não, ocultismo- ela é usada para a prática do feitiço. Ela não utiliza, porque ela não tem consciência própria para definir o que ela quer. Está entendendo? Se estamos a falar, como que estamos a falar da criança propriamente dita. Agora, uma coisa é um espírito demoníaco que já tem raiz de embondeiro e que ocupa o corpo de uma criança para manifestar as suas ações negativas. Obviamente que vamos maltratar a criança porque estamos olhando a vertente do físico. Mas se não é físico e é espiritual, então temos que combater a essência. Temos que combater a causa, não os efeitos da causa. É isso que eu queria tentar fazer parecer. Ok. Não, pastor Camboembe, quer falar de ainda um facto, pouquinho sobre isso? a questão de feitiçaria nas crianças é polêmica. É polêmica É mesmo. polêmica, porque e o problema que acontece é que, por vezes, os debates sobre a feitiçaria da criança, por vezes, são debates falados de forma leviana. E, por vezes, entendemos a feitiçaria nas crianças no contexto científico. É necessário que as pessoas compreendam isso. Mesmo o Ministério da Família tem que ter atenção e deve procurar pessoas com capacidade de ajudar o Ministério no tratamento destes assuntos. Dessas questões. Porque toda criança que está a trabalhar na feitiçaria é feiticeira. Nós vimos na televisão aquela criança de 10 anos, antes que o pai faça o seu serviço, primeiro é a criança que caxingueira, primeiro é a criança que adivinha. Esta criança é quê? Porque o problema é o quê? Nós temos que saber como é que esta criança está na feitiçaria, como é que funciona na feitiçaria. Isto sim, isso é importante. Porque não é pegar numa criança que está a trabalhar na feitiçaria, torturar, amarrar. Não, isso também nós condenamos, nós também não aceitamos. A igreja ou a família tem que ter capacidade de conhecer as causas de como é que essa criança está na feitiçaria e como lhe libertar da feitiçaria. Mas como é? Por isso, eu acho que aí agora está interessante. Agora chegamos num Desculpa, ponto. ele é onde o profeta Chiuto disse que Sim. a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Sim. Bater na criança, torturar a criança é bater na carne. Ah. O nosso problema, você viu bem, Sim. aquele caixão que andou na televisão, com que poder é que andou? Por isso é que as pessoas pensam que a magia é para uma brincadeira, a magia é para agradar, a magia... Não é nada. A magia, a magia tem efeitos negativos porque leva a vida de pessoas e trabalha com a alma de pessoas. Quem movimentou aquele caixão? É uma alma de alguém. Só um minuto. Eu tenho uma VT, e os telespectadores, o cidadão angolano, eles têm alguma opinião sobre essa questão da bruxaria. Vamos ver o VT rápido, voltamos já. E eu tenho muito interesse em trazer agora um elemento dentro dessa preocupação. Como as igrejas tratam este elemento? Qual é a postura? Qual é o papel da igreja? Porque aí também há aproveitadores. Já vimos muitos cenários.
Vamos ver o VT. Estamos a falar sobre feitiço, mito ou verdade? Tem a dizer sobre este tema. Afinal, o feitiço existe ou é um mito? Não, existe. Existe nesse momento. Hoje de manhã fui treinar aqui na praia. Tem uma senhora que vendia peixe aqui na praia. Tá aí, tá a mudar as coisas. Tá a mudar roupa mesmo. Tá a mudar de manhã. Tá a mudar roupa. Porque no sítio onde ela vendia, quando me mandaram tirar, saiu cobra. Quer dizer que existe o feitiço. Existe. Existe o feitiço? Existe sim. Existe o feitiço. Não é mito, Não, é mesmo verdade. Diz a senhora, o que é que nos tem a dizer? Feitiço existe? Existe, sim, senhora. Tenho a certeza que existe, porque as pessoas estão a ficar malucas. Não existe. Ok. Quem dizer que feitiço existe, não é mito. Porque as pessoas dizem que é mito, porque desde o nosso antepassado já existia feitiço. E esses antepassados, nesse exato momento, já não vivem, mas o mal continua a agir até agora. Por isso que eu digo que o feitiço existe. 2014, já convivi com feiticeiros no meu serviço, já. Ou seja, afirma aqui que tem colegas feiticeiros. Não, colegas feiticeiros não, mas tem langas que faziam parte, prestavam serviço. Onde eu trabalhava, tinha um feitiço, sem dúvida. Então também é um para sobreviver aos feiticeiros. Com a fé, só um deles para sobreviver aos feiticeiros. Feiticeiro de Deus. Ok, exatamente. Muito obrigada. Bom, os nossos telespectadores afirmam categoricamente que existe. A Bíblia afirma que existe. O dia a dia tem demonstrado. Mas não será que... Vou aproveitar e fazer a segunda pergunta, mas respondam já a primeira e façam já o gancho. Não será que nós também alguns são supersticiosos? Quase tudo por nada é feitiço, o camarada ficou doente é feitiço, a cabeça está a doer é feitiço, o carro, o pneu furou porque ontem passou num prego quer dizer, é terrível. Quando uma pessoa é supersticiosa, eu acho que é até pior que o próprio feiticeiro. Mas nos ajuda a compreender qual é o papel da igreja no tratamento e como a igreja trata isso. Depois, entramos então na questão dessa superstição, a forma como as pessoas encaram o feitiço e como elas reagem no dia a dia. Desculpa, ainda não fugindo da sua pergunta, eu queria só esclarecer uma coisa. Como é que a criança pode nascer feiticeira? Não, isso o pastor já vai falar. O pastor já vai falar. Vamos só começar com o pastor Helder e depois, quando estiver com a palavra sobre essa questão, pega aí. Ok, obrigado. Eu acho que a igreja, por excelência, é a última reserva moral da sociedade. A igreja existe para tornar-se parceiro do Estado, obviamente que vai... A Bíblia também orienta, no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, que devemos obediência às autoridades. Quem não obedece à autoridade, Deus castiga. A Bíblia é clara quanto a isso. Portanto, a igreja surge como o grande parceiro do Estado para a moralização da sociedade, para a reeducação da sociedade, para a renovação e para salvaguardar, ou seja, trazer o homem velho e lhe tornar um homem novo. É preciso ver que a igreja tem o objetivo folclore de disseminar o evangelho. E olha que qualquer sociedade onde a igreja está devidamente implantada, está devidamente acentuada, é uma igreja, é uma sociedade tremenda do ponto de vista de valores. Mas hoje há uma inversão de valores, há uma inversão do ônus pelo qual fomos chamados a vir como igreja ao mundo, estamos a entrar na concupiscência das coisas materiais. Estamos na ganância, estamos na avidez, queremos ganhar o mundo e perder a Cristo. Mas quem perder a vida por mim, por amor a mim, já ganhou. E quem aceitar, ou seja, e quem quiser ganhar, já perdeu. Portanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal na face da terra. Como sabe, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Muitos, por querer tanto ter dinheiro, se corromperam do sã caminho, se desviaram. Mas, pastor, esse discurso é interessante, desculpa lhe cortar. Na própria igreja, e foi o pastor que afirmou aqui, existem feiticeiros, pastores se posicionam como feiticeiros, líderes de igreja que são feiticeiros, que utilizam essa prática. E temos visto, e aí onde está a grande questão, muitas pessoas se socorrem da igreja para sair do mundo do ocultismo, mas os próprios pastores, alguns deles, aproveitam a violar, aproveitam a criar cenários para se aproveitar do fiel que já veio em busca de uma cura. E a minha pergunta é, qual é o papel da igreja no tratamento desse fato? É condenado atos que arrepiam aquilo que são os princípios estruturantes da ordem divina. Nós não estamos a falar para pessoas santas. Eu acho normal o pastor
ter alguma deficiência, por situações acidentais ou circunstancial, falhar contra a ordem divina. Mas não acho normal o pastor insistir ao erro, ter intenção pelo erro, prepositar o erro, ter a vontade de cometer atos bárbaros, atos que visam atentar contra a ordem divina. Não acho isso normal. Existem aqueles pastores, aqueles profetas, aqueles padres, aqueles anciãos, que têm pacto com as trevas. Isso é diferente. Ele entra no pacto conscientemente porque ter um certo domínio sobre o povo, quer tornar o povo seu refém para continuar a sambarcar o pouco que o povo já não tem. Esse é um outro pormenor. Agora, estamos a falar de um pastor que falhou por situações circunstancial. Eu acho que ele merece o apoio da comunidade para retornar a Cristo. Porque não temos o poder de julgar ninguém, mas temos o poder de colocar a mão e levantar o irmão para nunca mais voltar ao mesmo caminho pela qual criou escândalo à comunidade. A missão da igreja, uma verdadeira igreja tem 2 moveres. Da antiga até a nova aliança, o mover é 2. Não é pregar sobre o dilúvio e construir a arca, a salvação. Sim. Em Moisés, sair do Egito e alcançar a terra prometida. Sim. Em João Batista, anunciar que as pessoas deixem o pecado e preparar o caminho do Senhor. Sim. O próprio Senhor Jesus pregou a palavra e anunciou o reino. A missão que nós demos é pregar contra a feitiçaria, contra a prostituição, contra o adultério, contra a mentira, e instruirmos as pessoas a saírem do pecado. O que está acontecendo na atualidade é que há pregação de anestesia. Quer dizer, as igrejas, olha, há muitas igrejas que falaram do pecado, falaram do feitiço, falaram da prostituição, falaram do adultério. Quer dizer, as pessoas falam de forma leviana. Não, a feitiçaria, a mentira, a idolatria, é a missão que a igreja tem para que as pessoas deixem de ser feiticeiras, deixem de ser mentirosas, deixem de ser prostitutas, deixem de ser adultério. E o segundo mover é anunciarmos o reino, a segunda vinda de Cristo. Agora as igrejas, maioritariamente, perdem-se tempo, quem não tem mulher, quem não tem filho, quem não tem emprego. Realisticamente, e estas coisas são necessárias. Sim. E onde há Deus, isto acontece. Mas a Bíblia é clara, diz que todas as bênçãos, não é? Com todas as bênçãos do céu, nós somos abençoados. Quem andar no caminho do Senhor e nos seus estatutos, as bênçãos vão lhe seguir e vão lhe alcançar. Por isso, é para dizer o seguinte: a igreja, nesta cena da feitiçaria, a igreja basta pregar, mostrar a verdade, o verdadeiro caso da feitiçaria, as suas causas e as suas consequências. Toda e qualquer pessoa, porque o problema é pregar só porque fez formação teológica. Não, a pregação, independentemente da formação teológica, a pregação tem que ter poder do Espírito Santo, porque é que convence as pessoas do pecado. Se for uma pregação somente porque fez formação teológica, porque há pessoas que são consagradas a pastores só porque fez formação teológica. Não, a formação teológica somente não faz ninguém de pastor, nem tem poder contra o pecado, nem contra a feitiçaria. A unção, o chamamento, o poder do Espírito Santo da sua pregação é que faz com que a pessoa se arrependa. E toda e qualquer pessoa, quando chega na igreja, ouviu a palavra, logo é declarado o nome e o sangue de Jesus, lhe liberta da feitiçaria. Não é necessário pôr nas correntes, não é necessário torturar, não é necessário não sei o quê. Acusar crianças de um lado ao outro. O nome e o sangue de Jesus têm poder sobre todas as potestades. É verdade. É verdade. E o que mais me choca, estamos mesmo já a terminar o nosso programa, vamos já entrar na última parte, mas o que me choca, como cidadão normal, é que no passado, há uns 15 anos atrás, sempre se falou de feitiço, sempre. Mas era sempre uma coisa muito mais fechada. Não havia essa promoção pública sobre este fato. Gratuita. Existe, mas não estava nessa promoção à praça pública. Nós viemos trazendo esse tema exatamente para levar a reflexão desse fato na casa dos fiéis, mas, pastores, terminem já. Qual é o recado que deixam para as famílias, para lá em casa? Como a situação está complicada. Manda um recado, pastores. Correto. O meu recado é o seguinte. No passado, de facto, a feitiçaria não era tão visível como agora, porque era crença, era cultura, era tradição, era a invocação de toda a gente nos espíritos dos seus ancestrais para proteção, para cura. No passado,
as pessoas, a palavra de Deus, não havia cristianismo como tal, porque hoje quem está a colocar ao público, a Bíblia diz que o que era pregado embaixo da mesa será pregado sobre o telhado. O cristianismo está a trazer à tona tudo aquilo que no passado não era, porque também não havia intensidade da palavra. É para dizer que atualmente as famílias fiquem atentas. Quem quer saber como é que a criança pode ser feiticeira, nós estamos aqui disponíveis, nós desafiamos isso. Porque o problema é que não se aceita a mensagem de dizer que a criança não pode ser feiticeira. Isto não é verdade. E essa identidade que as pessoas estão a colocar nas pessoas, de que a feitiçaria, a magia, o quimbandismo é nossa cultura, é nossa tradição. Esta não é nossa cultura, não é tradição. Isso é a identidade do diabo. Não aceita essa estatística, não aceita esta cultura, não aceita essa cerimônia. Eu e a tua família estamos livres disso. Eles que são donos disso, que seja eles. Muito obrigado, pastor Cambuembe. Pastor, pronto, só para dizer Helder. que pode existir feitiço ou não existir, em tudo Deus seja louvado. Mas eu penso que é bom que exista o feitiço para Deus ser mais ainda louvado. Porque imagina que a incredulidade das pessoas, mesmo havendo feitiço, as pessoas ainda querem descurar que Deus exista. É dali onde é preciso que as pessoas entendam que a manifestação do maligno só pode ser derrubada com o poder da manifestação da graça de Cristo. E Cristo, por meio da cruz, derrubou as trevas. Por isso é que os cativeiros se abriram, as cavernas se abriram, os túmulos se abriram. Porque a morte de Cristo trouxe isso por meio do seu sangue derramado. Para terminar, para dizer que as portas do inferno não prevalecerão sobre os ungidos de Deus. Por uma porta ele entra, por 1000 ele fugirá e nunca mais retornará à tua vida. Que Deus seja louvado. Muito obrigado. Bom, nós vamos. Antes disso, vou chamar o grupo Arte Vocal Santo para terminar a edição deste programa. Estou voltando pra casa, a guerra acabou. Estou cansado, amigo, não tem com quem viver. Não sabe o que fazer, por isso quero que ele vai. Perdeu uma perna, perdeu também o braço. Não sabe o que fazer, nem por onde começar. Por isso te peço, por favor, cuidem dele. Eu sei que podem o ajudar. Por isso te suplico, Pai, alô, filho, estamos tão felizes com o seu regresso para sua casa. Nós vamos te receber. Como estás? Mas seu amigo não será possível. Não temos condições para ele. Nós temos que alugar uma casa para ele Ouvindo o Pai Inocente, não sabia o que fazer. De regresso para casa, atirou-se pela ponte e morreu. Mas quando o pai foi chamado para identificar o corpo, descobriu que o corpo era do seu próprio filho, encontrado sem braços e sem perna. Essa história também pode ser para você, repetindo para você. Mas Deus te recebe tão longe de você, amém? Mas Deus tem o melhor para si, porque Ele tem o
para nós agora. Cante comigo. Não importa o tamanho dos problemas, Deus tinha sempre como estás. Venha para Deus, querido, seus braços abertos estão.